trazer aqui a minha contribuição de fazer essa ponte, né, do que a gente está trabalhando em Paranapiacaba desde muito tempo, né, Zélia? Muito tempo. Nossos cabelos brancos estão provando isso. E qual que é? Tá. E aproveitar, então, o momento e apresentar para vocês um pouco de Paranapiacaba. Bom, desde a década de 90... final da década de 80, a Visélia me olhou com cara brava. A gente está estudando destinação de Paranapiacaba. Na época, eu não estava na academia, eu era gestora, eu estava trabalhando dentro da Prefeitura de Santo André. Paranapiacaba está a 35 quilômetros do centro de Santo André, embora seja uma área urbana. Não tem área rural em Santo André. E quando se fala em desenvolvimento em Santo André, quando se fala em desenvolvimento no ABC, e eu acho que isso a equipe do NEA vai sentir o tempo todo, se fala em indústria. Ainda se fala em indústria. Então, a indústria é que promove o desenvolvimento. Qualquer outra coisa fora da indústria é o atraso, é o retrocesso. E toda vez que a gente vai discutir Paranapiacaba, a gente tem esse dilema, né? O que fazer com Paranapiacaba? Porque Paranapiacaba é o símbolo da indústria. Ela surgiu com a implantação da ferrovia. Muitos slides rapidinho, porque eu só tenho 10. Eu tinha 10, agora eu tenho 15. Ela surgiu da implantação da ferrovia, que é o marco da industrialização brasileira. Então, quando a gente vai olhar para Paranapiacaba, a gente vê o nascedouro dessa indústria. Então, eu tenho aqui algumas imagens que vai trabalhando isso, que vem desde a construção da estrada de ferro na década de 60, essa foto provavelmente é de 65, é do Militão. O Militão fez um percurso pela construção da ferrovia. Então, desde a implantação de canteiro de obras, com trabalhadores que estiveram lá montando os trilhos, até os dias de hoje, com vila operária, vila que foi apropriada por aposentados, mais ligadas ao comércio, o outro lado mais ligado à habitação, essa mescla de usos que tem em Paranapiacaba, com um interior, foto de Israel, essa primeira foto da segunda linha, com em volta de um pátio ferroviário riquíssimo, enquanto memória tecnológica, memória da ferrovia, memória do trabalho ferroviário, vai se ver tudo lá dentro. O uso de tecnologias do vapor, usos da tecnologia elétrica, está tudo lá naquele pátio ferroviário que integra duas áreas residenciais, uma de vila operária, outra de uma vila mais livre, implantada no alto da serra, lá no morro, que a gente vê lá na segunda foto, o começo da implantação desse morro. E no entorno dessa vila de Paranapiacaba, essa mata, essa vegetação que extremamente interessante, que tem a vegetação de Mata Atlântica misturada com áreas de campo. Isso eu vou deixar para os biólogos, para os agrônomos falar melhor, porque eu sou urbanoide, eu só piso em asfalto, mas aproveitei a foto do Israel que mostra exatamente essas características do entorno da vila. Então, desde a década de 80, a gente está discutindo destinação, destino de Paranapiacaba, o que fazer com a vila, e a gente fica nesse dilema, não, então, a preservação da vila, o turismo e a prefeitura, a partir dos anos, principalmente anos 2000, mas já desde 95, está investindo fortemente na questão do turismo em Paranapiacaba, em várias vertentes. Seja o turismo ambiental, de visitação de trilhas, de implantação de parque, de capacitação de moradores de Paranapiacaba para serem monitores de turismo, ambiental, e depois eles mesmos se protestaram e falaram, não, a gente tem que falar da história também, então tem o turismo histórico, o turismo pedagógico dentro da vila. Então, a prefeitura começou a estimular isso dentro de uma vila, que é uma vila tombada, nas 3 esferas de governo, tombada pelo Condefat em 87, pelo órgão estadual em 87, tombada pelo IFAM em 2002, é isso? Tombada pelo
município em 2003 e, recentemente, está na lista de indicativa de patrimônio cultural da Unesco. Então, são vários órgãos olhando. Está na lista indicativa, a Unesco não está de olho ainda. Já esteve, já deu uma namoradinha, já passou por lá, já deu recursos. Daí saiu, está à espera da Prefeitura e do IPHAN encaminhar um dossiê de preservação da vila. Estamos nessa situação. O que a Unesco espera? Que se diga qual é a destinação da vila, como é que ela vai garantir a preservação desse patrimônio. Nós fomos tomados de surpresa, fica nessa discussão, vai e volta, mas é aquela coisa, né? Ouro Preto estava lá tranquila, não tinha nenhuma rodovia em volta, então nem precisava pensar, estava lá o nosso tesourozinho resguardado. No final de 2016 para 2017, no ano de 2017, a gente ficou sabendo de um projeto novo de desenvolvimento para aquela área. Esse projeto envolve... Isso aqui é só para dar uma jogada nessa área mais longe, esqueci que eu tinha esse lá. A gente tem várias unidades de conservação em volta da Vila de Paranapiacaba. Então, a gente tem a Vila de Paranapiacaba aqui, eu tenho a Parque das Nascentes, que é um parque municipal, eu tenho a Reserva Biológica do Alto da Serra, que é uma reserva super antiga, ela foi implantada em 1904, ela ganhou essa área toda em 1917, que é uma reserva estadual. Tem todo o Parque Estadual da Serra do Mar, igualmente tombado pelo CONDEFAT. O Parque Estadual da Serra do Mar e a reserva foram tombados em 85, e, recentemente, uma reserva particular do patrimônio natural, numa ação da Prefeitura, junto com uma empresa chamada Cesare, que é lá de Cubatão. É isso? É isso. Então, implantou essa... Então, eu tenho uma área natural muito grande e tenho várias áreas particulares aqui em volta. Nós fomos surpreendidos quando o governo do Estado fez o plano de ações da macrometrópole. Ele indicou para esse vetor sul, que é essa área da metrópole, que ela deve ter duas características, que, ao nosso ver, é conflitante. De um lado, ela é um setor prioritário de logística, por conta de ter, nessa área, as rodovias imigrantes, por conta do Porto de Santos, né? As rodovias imigrantes em Anchieta e a ferrovia. Então, de um lado, ele diz que essa área é vetor de desenvolvimento para a questão de logística. De outro lado, ela diz que essa mesma área é a área de preservação dos mananciais, preservação de recursos hídricos, produção de água. Então, existe um conflito que, dentro do plano de desenvolvimento urbanístico, esse conflito fica mais claro, porque daí mapeia claramente qual é a área de preservação ambiental, de recuperação e proteção dos mananciais, mas, dentro da macrometrópole, desaparece um pouco essa área verde, área que seria de produção de agroecologia, que seria de preservação, de produção, de garantia de produção de água, e se torna uma área de desenvolvimento de logística. É dentro dessa proposta que surge o Centro Logístico Campo Grande. Vou voltar um pouquinho o slide. O Centro Logístico Campo Grande pretende usar essa área aqui. Então, está aqui, esse pontinho é a Vila de Paranapiacaba, e essa área aqui, em volta da ferrovia, seria de implantação desse centro logístico. E vem com a proposta, um marketing dele, que seria que é o caminho do desenvolvimento e da sustentabilidade. A gente não tem muito claro o que é o centro logístico. A gente analisou em cima do estudo de impacto ambiental. Eu digo a gente, quem é? São alguns professores da UFABC, junto com professores da Fundação Santo André e da Universidade Metodista, junto com movimentos ambientalistas e moradores da Vila de Paranapiacaba. A gente fez a análise do EIA na medida do possível, cada um leu a parte que conseguia entender, porque é muito complexo, ele é muito confuso o estudo, então a gente teve que se virar em várias pessoas para conseguir entender. Colocamos na sala de aula, os nossos alunos foram o máximo.
para trabalhar o texto e discutir, e apontar falhas e pontos positivos do EIA. Então, qual é a proposta? Ai, foi muito rápido. A proposta do centro logístico é um condomínio de atividades de carga, de logística e de distribuição de cargas. Então, as cargas vão chegar lá ou por ferrovia ou por ônibus, vai dar. Vai ter a divisão dessas cargas ou caminhão, né, e vai ser a redistribuição dela para a macrometrópole. O projeto envolve 96 hectares de desmatamento, de de implantação dentro de uma propriedade de 468 hectares. O projeto propõe inicialmente implantar só platôs, para depois sublocar esses platôs para serem implantados os galpões. E pretende fazer a integração rodoferroviária. Essa integração rodoferroviária, segundo o EIA-RIMA, diz que 70% da carga vai andar por caminhão e 30% da carga por trem. E que prevê levar para essa região 1.200 caminhões por dia. Então, essa é a previsão, funcionamento 24 horas e tudo mais. A gente ficou chocado porque, afinal, quais são as alternativas de desenvolvimento para essa área? O que a gente pode propor de desenvolvimento para essa área que não seja essa característica tão de devastar a natureza e de conflitar? Então, nós começamos a buscar essas alternativas, e eu acho que essa discussão da agroecologia é interessante. Daí o Israel, que é morador da vila, fala assim, não, mas tem o produtor de mel aqui nesse cantinho, nesse pedacinho aqui, tem um produtor de mel, que ele ficou aqui isoladinho no meio desse centro logístico. O outro... Ai, desculpa. Aqui é o sistema que eles vão implantar, né? Então, eu tenho aqui a reserva biológica, Parque Estadual da Serra do Mar, Paranapiacaba está aqui, e eles pretendem ocupar essas áreas, implantando esses futuros condomínios. E aí a gente começou a se perguntar, mas é essa a alternativa? Qual é a alternativa de desenvolvimento para essa região? Com todo o investimento que a prefeitura está fazendo em 20 anos na área de turismo e preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio, investimentos que tem do PAC Cidades Históricas em restauro das unidades dos prédios da Vila de Paranapiacaba, o que fazer com esses todos os investimentos na hora que eu me deparo com 1.400 caminhões dias? Então, nós estamos nessa discussão, o projeto está em fase de análise pela Secretaria do Meio Ambiente, via CETESB, se propõe que ele que tenha 2 audiências públicas marcadas, para o dia 10 e para o dia 17 de dezembro. Isso já está marcado, dia 10 vai ser em Rio Grande da Serra, dia 17 vai ser em Santo André, e a gente, a partir do mapa síntese de impactos ambientais que está no RIMA, a gente tem discutido, afinal, alguns impactos, né? A gente levantou alguma coisa, mas tem muitas outras, né? O básico, normal, né? A perda de biodiversidade pelo desmatamento para a implantação dos platôs, mas, ao mesmo tempo, para a abertura das estradas, a pavimentação desse caminho que a gente tem, um caminho de terra que tem para Paranapiacaba, vai exigir toda uma modificação do geométrico, que vai exigir um desmatamento muito maior do que simplesmente dizer vai ter desmatamento. Não, isso vai dar um efeito de borda gigantesco. Redução da produção de água, essa é uma área ricamente produtora de água, e vai ter impermeabilização do solo, vai ter desmatamento e tudo mais. Aumenta os problemas de drenagem de águas pluviais em Campo Grande. Essa região aqui é uma área de várzea muito interessante e muito alagadiça. A gente já teve vários problemas, enquanto moradores, enquanto trabalhadores da prefeitura, de alagamento aqui. Então, na época de verão, com certeza, eu tenho um alagamento nesse ponto daqui. Agora nós temos 3 pontos de alagamento. Obrigada, Zélia. Agora temos 3. Então, os alagamentos, com certeza, vão se multiplicar.
podem se multiplicar, né? Aumento de problemas na circulação de veículos nas estradas. Essa estrada é muito perigosa. A gente tem neblina, alta densidade de neblina nessa região. A neblina vem de repente, então eu tenho uma circulação de pessoas, de bicicletas, de turistas e de caminhões, tudo no mesmo ambiente. Então, isso pode provocar problema de circulação. Conflito de trânsito no entroncamento de duas estradas, que é a SP-31, rodovia Índio-Tibiriçá, com essa rodovia que vem para Paranapiacaba. O entroncamento dessa rodovia é muito ruim e é dentro da cidade de Ribeirão Pires, que não faz parte da área de influência do estudo de impacto ambiental. Ele está deslocado, não conta nada. E é um entroncamento dentro da cidade que pode provocar um problema muito sério lá dentro. O entroncamento já é ruim hoje, com 1.200 caminhões dias, isso vai ser bem mais complexo. Aumento de poluição do ar, prejuízo no ciclo de vida da fauna local por conta do sistema de iluminação do empreendimento, que pretende funcionar 24 horas. E ainda tem alguns impactos indiretos que a gente vê, né? O estudo de impacto ambiental prevê como positivo a atração de novos empreendimentos para a área. A gente vê como negativo, porque o local é sem infraestrutura, não tem bombeiro, não tem nada, é área nascente do Rio Grande, passa por ali. Então, o aumento da a atração de novos empreendimentos significa mais desmatamento, menos produção de água. O aumento de fluxo de veículos, uma vez que vai melhorar as estradas dentro da Vila de Paranapiacaba. Hoje é muito difícil chegar de carro na Vila de Paranapiacaba, por conta de ser uma estrada de terra, pouco identificada. Na hora que eu abrir aquelas ruas, asfaltar aquelas ruas, eu vou ter um aumento de veículos dentro de Paranapiacaba, uma vila que não foi feita para ter carro, que é toda construída que as casas são construídas de madeira, com uma base simples, estou terminando, e a incidência de problemas de saúde por conta de gravidez e drogas, que é aquela população nova que vai chegar lá em Paranapiacaba, essa população flutuante que vai chegar naquela região, pode acarretar. Muito obrigada a todos.